Pronto. Então, seja bem-vinda mais uma vez, Nathalie. Fica à vontade para fazer a nossa apresentação didática. Lembrando que após a apresentação didática, temos a apresentação do caso, certo? E antes de mais nada, antes que eu esqueça, antes de doutora Nathalie começar, só dar uns avisos aqui rapidinho sobre a importância de vocês, ao final dessa sessão, avaliar essa sessão, né? Então, no finalzinho, iremos disponibilizar para vocês um link que dará ao formulário, né? Para os mais novos que que estão participando, na verdade, pela primeira vez da sessão, é um formulário simples, com algumas questões, assim, rapidamente, vocês irão levar mais ou menos 2 minutinhos, e aí vocês fazem a avaliação, e é através dessa avaliação também, e desse questionário, que iremos, contabilizar a frequência de vocês, e posteriormente, emitir o certificado, certo? Então, reforço mais uma vez a importância de vocês, responder esse formulário. Então, acho que podemos começar, né? Fica à vontade, doutora. Estou vendo aqui já está disponível sua apresentação, então pode ir direcionando o Ariel que ele irá passar. Obrigada, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Franciele, pelo convite, pela apresentação e pela organização da sessão, né? Sempre muito bem organizada. E agradecer também a Ariel por compartilhar meus slides, que eu tive uma dificuldade técnica aqui hoje. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema, como o Franciele já falou, de extrema importância, né, na prática, que é a hipertensão e a dislipidemia no contexto do diabetes, né? A gente vai focar aqui no diabetes tipo 2. Pode passar, por favor. Isso. Então, a gente sabe, quando a gente fala em dislipidemia, por mais que a gente fale muito do LDL colesterol, que é o famoso colesterol ruim, eu coloco essa figura já para chamar a atenção para vocês que o objetivo de tratar a dislipidemia é evitar a progressão, a formação de placas ateroscleróticas, né? Que são essas amarelinhas aí na figura. A gente quer evitar que essas placas de gordura se formem nas coronárias, nas artérias cerebrais, né? Nos membros inferiores, porque elas é que vão causar os eventos, né, que nós queremos evitar. Então, quando a gente trata de dislipidemia, a gente olha muito para o LDL, a gente precisa olhar, mas a gente tem que entender que o nosso objetivo maior é evitar os eventos cardiovasculares, e como evento eu quero dizer infarto, AVC, né, etc., e principalmente evitar a morte, porque a principal causa de morte em diabetes tipo 2 são esses eventos cardiovasculares, né? Então, deixando bem claro que as estatinas são um grande tratamento, né? A gente vê, às vezes, hoje em dia, né, em rede social, coisas bem irresponsáveis falando mal das estatinas. A gente sabe que toda medicação tem sua contraindicação, seu efeito colateral, mas a gente não pode dar ouvidos a palavras que não tenham um fundo de evidência científica. E as evidências mostram para a gente que o nosso grande tratamento para risco cardiovascular no diabetes são as estatinas, como eu vou falar mais adiante. Pode passar, por favor. Então, quando a gente vai falar em dislipidemia, a gente vai falar em estratificação de risco cardiovascular, né? Então, o LDL, saber qual é a meta de LDL para um paciente, saber qual é o tratamento dele, depende do risco cardiovascular, né? Eu sempre falo, se o paciente aparecer com resultado de glicemia e pedir para você interpretar, você pode interpretar, você tem os pontos de corte fixos, mas se ele chega apresentando um perfil lipídico para você, você não tem como interpretar o LDL dele, se tá bom, se tá alto, se você não souber o risco cardiovascular dele, né? E o risco cardiovascular vai depender da idade, né, que é algo que a gente não vai mudar, mas também existem outros estratificadores de risco. E a gente vai ver se esse paciente é de alto risco ou de muito alto risco. Vou mostrar para vocês como. Pode passar. Sendo que, hoje em dia, a gente não usa aquelas calculadoras. Talvez quem viu esse tema há algum tempo lembra da calculadora de risco de Framingham, né? Outras calculadoras que a gente não usa mais, né? Porque acaba subestimando o risco cardiovascular do paciente com diabetes. A gente usa esses estratificadores de risco, como eu vou mostrar para vocês, mas fica até mais simples do que calculadora. Pode passar. E aí, a gente vai ver que as categorias de risco cardiovascular no diabetes pode ser baixo risco, risco intermediário, que vocês estão vendo em amarelo, alto, o laranja, e o vermelho, muito alto risco. Vocês vão ver, gente, que dentro do diabetes tipo 2, quase ninguém vai ser baixo risco, tá? Quem que é baixo risco? Um DM2, homem com menos de 38 anos, mulher com menos de 46, que não tenha nenhum estratificador de risco. Então vai ser quase ninguém.
A grande maioria vai ser alto risco e alguns vão ser risco intermediário, né? O risco intermediário é aquele que não tem estratificador de risco, eu já vou mostrar para vocês quem são os estratificadores, mas tem uma idade intermediária, homem de 38 a 49, mulher de 46 a 56. O alto risco vai ser o homem a partir de 50, a mulher a partir de 56 e que tenham um ou mais estratificadores de risco. Vocês vão ver que nos estratificadores tem condições muito comuns, como hipertensão, tabagismo. Então, a grande maioria vai encaixar aí no laranjinha do alto risco. E no muito alto risco, gente, vão ser os pacientes que já tiveram evento, né? Ou então que têm uma aterosclerose já muito avançada. Pode passar. Essas tabelas, gente, eu tirei da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Tem todas essas tabelas lá, e Franciele depois vai disponibilizar esse material para vocês. Vocês não precisam decorar, tá? É só checar ou nessas tabelas, ou usar o aplicativo ou o site que eu vou mostrar para vocês, que em menos de um minuto você consegue ver qual é o risco do seu paciente. E você não vai fazer isso toda a consulta. Você vai fazer isso na consulta que você vai definir se ele vai usar estatina ou não e qual estatina vai ser. Não é uma coisa para fazer todas as avaliações, tá? Bom, eu falei muito de estratificador de risco. O que que é isso? Quem são os estratificadores de alto risco? Vejam aí nos tradicionais. São coisas que rapidamente vão tornar o paciente de alto risco. Se ele tiver diabetes tipo 2 há mais de 10 anos, história familiar de doença coronária, síndrome metabólica, aquela obesidade visceral, triglicérides alto, HDL baixo, hipertenso, tabagista, né, que tem a neuropatia autonômica, que tem a retinopatia diabética, vejam que são coisas muito comuns, né? Eu brinco que basta o paciente espirrar que ele já vai virar alto risco, né? Porque muita coisa pode torná-lo alto risco. A doença renal a gente vai ver que tem uma estratificação própria, eu vou mostrar para vocês. E se ele tiver algum exame mostrando que ele já tem uma aterosclerose começando, que exame seria esse? O paciente fez dupla de carótide, já mostrou um início de uma plaquinha lá. Isso já é uma aterosclerose subclínica, que está começando, né? Uma angiotomografia coronária que mostrou uma plaquinha. Aí você já sabe que essa aterosclerose já começou, e aí você já sabe que ele é alto risco. A gente vê muito isso na prática, aquele paciente que faz um raio-x por algum motivo, uma tomografia por algum motivo, e vem lá, calcificação da aorta, calcificação das coronárias. Isso já mostra pra gente que ele é alto risco, né? Se ele não estiver usando estatina, ele já merece usar estatina, tá? Pode passar. E aí a gente vai ver, então, agora os estratificadores de muito alto risco, tá? Tá em vermelho para chamar a nossa atenção. Muito alto risco, como eu falei para vocês, vão ser pacientes que têm uma aterosclerose muito manifesta e que já tiveram evento, ou seja, o paciente já teve infarto, gente, não precisa nem abrir o aplicativo, nem abrir o site. Quem já teve evento já é muito alto risco, precisa tratar. Se não estiver tratando, você vai começar a tratar, tá? Se ele tiver qualquer exame mostrando que a placa aterosclerótica dele já oclui mais de 50% do vaso, também ele já merece estatina, né? Estatina de alta potência. E um colesterol total acima de 310 ou LDL acima de 190 já merece de cara, né? Por quê? Porque provavelmente é um paciente que tem algum quadro genético de hipercolesterolemia, tá? Pode passar. E a parte renal? Vejam que na parte renal, você vai ver o risco da cardiovascular. Aí você pode pensar, o que tem a ver, né, a parte renal cardiovascular? Tem tudo a ver. Porque se o paciente já tem lesão do endotélio causando nefropatia, ele também já vai ter lesão do endotélio nos vasos maiores, que são as coronárias, as cerebrais, por exemplo. Então, ter doença renal do diabetes sinaliza que ele também já tem uma doença nos vasos maiores, tá? Como é que eu vou avaliar a parte renal? Com dois itens, a função renal, e aí principalmente a creatinina, e a gente vai fazer o cálculo do clearance de creatinina, e a albuminúria, que a gente vai pedir na urina isolada, tá? E aí eu vou cruzar esses dados, como vocês estão vendo aí na tabelinha. Vamos ver um exemplo, né? Um paciente que tenha uma albuminúria de 45, tá? Então ele tá na coluna aí do meio, uma microalbuminúria, tá? E ele tem um clearance de 34. Então ele tá ali na linha G3B. O clearance dele está na categoria 3B, já é um clearance reduzido, tá? 34, tá entre 30 e 44 ali. Então, se você cruzar a linha do clearance 34 com a coluna do clearance 45, ele é vermelho. Vermelho vai ser o muito alto risco, tá? E aí, você, como eu falei, se vocês usarem o aplicativo que eu vou mostrar o site, ele já faz isso para você de uma forma mais rápida, mas trouxe para vocês entenderem que a gente precisa ver o clearance de creatinina e a albuminúria para saber também o risco cardiovascular, que rim e coração tem tudo a ver. Pode passar.
E aí, qual vai ser a meta, né, gente? A gente trabalha com meta em diabetes, tanto meta de glicada quanto meta de LDL, tá? Lembrando que LDL é o colesterol ruim. Qual é a meta de LDL no risco intermediário? A meta de LDL é menor do que 100. No alto risco, menor que 70. E o muito alto risco, gente, é menor do que 50. Não, geralmente a gente não tem esse nível de LDL, a não ser que a gente use estatina. E mais uma vez, lembrando, a meta não é só baixar o LDL, a nossa meta a longo prazo é evitar evento, tá? Porque reduzir LDL significa reduzir risco cardiovascular. Mas isso, gente, é a longo prazo. Não adianta eu usar estatina, ver que o LDL baixou, usei 3 meses e suspender. Isso não faz sentido. Do mesmo jeito que você não suspende o antipertensivo depois que a pressão melhora, você não vai suspender a estatina depois que chega na meta, tá? Pode passar. E aí, qual vai ser a estatina que a gente vai usar, né? No risco intermediário, eu posso usar estatina de moderada potência, mas alto risco e muito alto risco, gente, tem que ser estatina de alta potência. Pode passar, vou mostrar para vocês quem é quem. Eu vou focar no que a gente tem no SUS, tá, gente? No que a gente tem na rede. Então, quem é a estatina de média potência que a gente tem disponível? É a nossa boa e velha Simvastatina, que vocês têm tanto na UBS quanto na farmácia popular, tá? De 20 a 40 miligramas. A gente não indica passar de 40 miligramas com a Simva. Já se usou 80 de Simva, não se usa mais. Tem muito efeito colateral, principalmente muscular, tá? E a Simva é uma estatina mais antiga, ela interage bastante com outras medicações. Então, é de 20 a 40 e ela é de moderada potência. Quem é a estatina de alta potência? Alta potência para a gente no SUS é a atorvastatina, que tem no CASE, né? O processo pode ser feito tanto por endócrino, né, cardiologista, como também pelo clínico, pelo generalista, pelo médico de família, tá? E aí o paciente, se a atorvastatina de 40 a 80 miligramas é alta potência. A gente tem a rosuvastatina, que não está na rede pública, mas como essas medicações já romperam patente, a gente tem genéricos, tem medicações com custo até reduzido, que dependendo do paciente pode conseguir comprar, tá? A Rosuva de 20 a 40 é alta potência, pode passar. Esse é o site que eu falei para vocês, tem aplicativo também, tá? A gente manda esse material para vocês e rapidamente vocês nesse site conseguem ver qual é o risco do paciente. Mas aquilo que eu falei para vocês, se o paciente já chega para você com histórico, por exemplo, que ele já teve um AVC isquêmico, ele já é muito alto risco, gente, não precisa nem entrar no site, é muito alto risco, é estatina de alta potência, tá? Pode passar. E meta de 50 de LDL. E o triglicérides, né, gente? Triglicérides gera muita dúvida. Triglicérides tem a ver com a resistência à insulina. Triglicérides tem muita correlação com o estilo de vida, com o consumo de álcool, com o sedentarismo. O LDL colesterol, ele tem uma carga muito mais genética do que de estilo de vida. Não que o estilo de vida não influencie, mas o LDL é muito mais genética. O triglicérides tem muita influência da dieta, do sedentarismo, do uso de álcool. E o que que o triglicérides alto me preocupa? O triglicérides alto me preocupa o risco de pancreatite, tá? Principalmente quando ele está acima de 1.000. Então, triglicérides acima de 150 já está alterado. Mas eu só vou tratar especificamente o triglicérides alto quando ele estiver acima de 1.000, porque aí eu tenho que tratar o paciente com risco de pancreatite. E aí a classe de medicações que eu vou usar é o fibrato, tá? A gente tem pelo caso o fenofibrato nesse caso. Pode passar. E é aí aquilo que eu falei, se a triglicérides está alto, mas não está em níveis de 1.000, eu falei 1.000 para arredondar, gente. A diretriz falou 880. Mas 880 mil tá tudo por ali. Pode ficar na cabeça o 1.000, que é mais fácil. Se o triglicérides está alto, ou seja, acima de 150, mas não chegou ainda em 800, 900, né, 1.000, você vai tratar só tratamento não farmacológico, principalmente exercício, perda de peso e parar de beber, tá? E a resposta, gente, é muito boa, não se engane. Eu já tive paciente que saiu de triglicérides de 2.000 para um triglicérides de 80, que parou de beber, porque perdeu peso e fez exercício. Então, o resultado aqui com mudança de estilo de vida é um resultado excelente, tá? Muito melhor do que o do LDL. Então, o triglicérides, melhorar estilo de vida, melhora bastante. Mas se tiver acima de 1.000, vale a pena entrar com fibrato para prevenir pancreatite, não para prevenir infarto. Pode passar. E outra coisa, ômega 3, gente, não funciona, tá? O ômega 3 que a gente tem no mercado no Brasil não vai funcionar, o paciente só vai gastar dinheiro à toa, tá? É muito melhor que ele use esse dinheiro, por exemplo, para comprar uma rosuvastatina, certo? Ou para outra coisa, enfim. Existe um tipo de ômega 3 purificado que não chegou no mercado brasileiro ainda, que tem evidência de benefício, mas o ômega 3 que a gente tem no Brasil
não tem benefício, não prescrevam, tá? Pode passar. Bom, falando agora um pouquinho de hipertensão no contexto do diabetes, pode passar. A gente sabe que são comorbidades muito, muito frequentes, né? Pela diretriz, a definição de hipertensão no diabetes é a partir de 14/9, tá? Mas a partir de 13/8 por 8,5, o paciente já seria pré-hipertenso, né? Essa é uma tendência mais 85, já ser uma pressão que não está muito alta, mas também não é muito boa, né? A tendência é que a gente não encare o 13/8,5 como uma pressão normal, né? A tendência atual. A pressão ótima seria menor que 12/8, e a normal ali entre 12/8 e 13/8,5. Mas a partir de 14/9 já é considerada hipertensão no diabético. E estágio 3 é se for a partir de 18/11. Pode passar. O que que a diretriz traz para a gente em relação à meta? A meta do tratamento da hipertensão no paciente com diabetes, a meta geral é 13/8, tá, gente? Menor que 13/8. Sendo que se ele for estágio 3, que é aquele paciente com a pressão mais alta, lembrem que a gente nunca quer normalizar a pressão muito rápido, né? Então, quem tem aquela pressão muito alta, você pode ir reduzindo a pressão mais devagar, começando com a meta de 14/9, depois você vai baixando mais, tá? Então, a meta geral para o paciente diabético é pressão menor que 13/8, essa tabela também é da diretriz. E eu queria chamar a atenção para vocês, outra coisa aí nessa tabela. Se for a pressão acima de 14/9, já é hipertensão, você está autorizado a começar a tratar com uma droga. Mas a partir de 16/10, você já pode começar com 2 drogas, tá? Cada vez mais os cardiologistas têm indicado que a gente comece a tratar a hipertensão com 2 medicações. Aí você pode pensar, poxa, mas a pressão nem está tão alta, eu já vou passar 2 medicações? Você pode passar dose baixa das duas, por exemplo, losartana 50, amlodipino 5, tá? Por quê? Porque isso parece ter um efeito cardiovascular melhor, você começar já com 2 medicações, mesmo que elas sejam em dose baixa, a associação parece melhor, tá? Mas acima de 16/10, vai precisar mesmo de 2 medicações, inclusive em dose máxima, muitas vezes, porque a pressão já está mais alta. Pode passar. E aí, a diretriz fala o que pra gente? Pressão alta, eu começo acima de 14/9, começo uma medicação. Acima de 16/10, começo 2. Quem são as medicações que eu vou escolher? Bem, ele fala que você pode escolher qualquer uma. IECA ou BRA, ou bloqueador de canal de cálcio, ou tiazídico, que é o que vocês têm na UBS, né? De IECA tem captopril, de BRA tem losartana, bloqueador de canal de cálcio tem amlodipino, e tiazídico vocês têm hidroclorotiazida. Então, é tudo que vocês têm aí. Pode começar com qualquer uma. Lembrar que nunca, nunca, nunca pode associar IECA com BRA. Nunca pode associar captopril com losartana, por exemplo, tá? Então, vocês podem começar com qualquer uma dessas 4 drogas, mas se o paciente tiver albuminúria, ou seja, tem albumina na urina acima de 30, ou se ele tiver doença arterial coronariana, a sua escolha tem que ser IECA ou BRA. Por quê? Porque essas classes têm benefício nessas situações, tanto cardíaca quanto renal, tá? Aí eu tenho a obrigação de passar e cobrar se o paciente tiver esse quadro. E se for para acima de 16/10, eu vou começar com 2 medicações, tá? E se ele tiver novamente a albuminúria ou a DAC, eu vou preferir IECA ou BRA mais alguma medicação, nunca associando, tá? Pode passar. E aí, no segmento, se ele não atingir a meta, você vai associar uma terceira ou até uma quarta droga, sendo que a quarta droga vai ser a espironolactona, que vocês também têm na rede. Pode passar? Aí eu deixo a dica para vocês, esse episódio de podcast que eu participei. Franciele tem o link, ela pode passar para vocês depois. Para quem se interessar, que a gente faz um resumo nesse episódio de todas as condutas quando a gente diagnostica um diabetes, né? Faz uma revisão, para quem gostar aí de podcast, de tudo que a gente tem que fazer, que é muita coisa, no paciente com diabetes, inclusive essa parte da pressão alta e da dislipidemia, tá? Pode passar. Obrigada, gente, pela atenção. Vou passar a palavra de volta para a Franciele agora, para a apresentação do caso. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Comentando um pouco sobre o seu podcast, eu adorei, gente. Eu acho que vale super a pena para quem gosta, né? Dá para ouvir, fazer outras coisas assim. Hoje em dia, né? Hoje que os jovens gostam mais por ser coisa mais rápida, mas vale a pena. Eu vou depois passar lá no grupo para vocês terem acesso. É um podcast diretamente do Spotify, né, doutora?
Mais uma vez, obrigada. Alguém tem alguma pergunta em relação a essa apresentação de Nathalie? Se alguém quiser comentar, fazer algum comentário, perguntar, podem mandar no chat também ou ligar o microfone. Se ninguém tiver, a gente pode já começar o caso, né? Para a gente discutir, tá? Pode encerrar a apresentação, Aniel, ou Ariel, por favor, que eu vou projetar aqui. Esse caso, ele foi enviado pela colega Adriana, certo? Estão vendo já minha tela? Pronto, eu vou só aumentar aqui. Sim? Pronto. A Adriana lá nos enviou esse caso, né? A Adriana, que é enfermeira lá da Unidade de Saúde de João Cardoso, daqui do município de Aracaju. Então, nesse momento, eu vou fazer a leitura por ela, mas ela já está aqui disponível, já estou vendo ela aqui com a câmera aberta e tudo, e depois ela vai complementar, certo? Esse caso. Vamos lá. É um caso de uma senhora, né? Assim, senhora, mas é jovem, né? De 55 anos, que ela é comerciante. Atualmente ela está com peso aí de 105 quilos, com altura de 1,50 e pelo MC a gente já classifica ela como uma obesidade de grau 2. Ela descobriu diabetes há mais ou menos 6 anos, né, quando ela estava em Portugal, não é isso? Não houve necessidade de internação quando ela recebeu o diagnóstico, mas recentemente ela teve uma internação que foi decorrente também uma complicação do diabetes. Ela teve essa internação referente aí recente, na verdade, essa internação recente, por conta da síndrome de Fournier, né? Então, ela vem fazendo esse tratamento, né? Ela foi internada para realmente fazer esse tratamento, e aí ela está tendo uma previsão aí para o dia 30, se eu não me engano, para o enxerto. Ela recentemente está fazendo o monitoramento da glicemia, de terça-feira para cá, né? Já que depois do internamento, né, que ela recebeu alta, ela adquiriu o glicosímetro e vem fazendo o monitoramento. Ela faz uso já regular de insulina há 4 meses, não tem uma neuropatia diabética diagnosticada, não passou por amputações e o DM dela está associado à uma hipertensão arterial, né? A dislipidemia e a obesidade do grau 2. Atualmente, ela está em uso desses medicamentos, então podemos dizer que ela é uma paciente polifarmácia, né? Com vários medicamentos aí, losartana, hidrocorotiazida, metoprolol, alodipino, espironolactona, UAS, simvastatina, de 40, como a médica falou, que é o limite, né? Máximo de 40. A insulina, NPH de 30 unidades, fluoxetina, a glifage e a furosemida e o diazepam. Antes da insulina, ela já também tomava alguns medicamentos, né? Então, vemos aqui que ela já tomava losartana, metformina, o hidroclorotiazida, o AS, o omeprazol, atorvastatina, diazepam, que ela relatou que faz uso há 3 anos, né? O Floxiga, que eu acho que é assim que se pronuncia, e o Galvus, né? Que eu não reconheci esses medicamentos aqui, e aí eu associei que são medicamentos que ela tomava em Portugal, né, Adriana? Daqui a pouco ela vai comentar sobre, porque eu acho que não sei que se esses medicamentos são utilizados aqui. Vou até pedir a opinião da doutora depois. Não faz acompanhamento nutricional e não segue as recomendações nutricionais, não pratica nenhuma atividade física, né? Uma paciente aí sedentária, negatilismo e tabagismo, tem diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Por isso que ela faz uso de diazepam, mas também não faz acompanhamento psicológico. É uma paciente que, por enquanto, está acamada, né? Por conta dessa síndrome de Fournier.
Ela foi internada e submetida ao desbridamento do tecido da região, e durante esse período ela relatou que houve um descontrole aí da glicemia, atingindo o nível de 700, de glicemia, não foi lá durante o internamento. Agora ela faz monitoramento, como eu havia dito, e na hora que ela fez a medição, né, na quinta-feira à noite, tivemos aí uma glicemia de 209, né, a glicemia capilar pós-prandial. E na quarta-feira ela relatou que não conseguiu, a filha não conseguiu fazer a medição, mas em jejum, na quinta-feira pela manhã, teve uma glicemia aí de 143. Ela comentou que depois da internação ela tem melhorado, né, tentado melhorar a dieta, né, e foi solicitado durante esse tempo aí do acompanhamento da Adriana, na UBS com essa paciente, alguns exames, mas que ela não realizou, né, então ela tem uma certa resistência para fazer esses exames, né, e também para seguir a orientação dos profissionais de saúde, inclusive tem uma resistência para ir para o ambulatório de obesidade. Então, podemos ver com a paciente, assim, que apesar que vocês vão ver aqui que ela tem alguns exames, né, mas ela não faz todos, né, ela faz, pelo que eu vi, os exames laboratoriais mesmo, mas os outros exames complementares ela acaba não fazendo. Então, a Adriana me passou alguns dados, né, para a gente poder acompanhar e discutir aqui. Temos aqui um resultado de 2023 sobre a glicemia de jejum. Então, temos 4 exames aqui. Podemos ver que são dados considerados os níveis altos, né, da glicemia dela em jejum. Temos um dado aqui da pós-prandial. Temos também hemoglobina glicada aí, com 9,6 em 2003, 8,6 e agora com 10,9, né, que foi o último exame que tem registrado. Temos até uma pesquisa de microalbumina, né, 244, a creatinina e o exame do pé, a Adriana relata que não tem nenhuma alteração. E aí, para a gente poder visualizar melhor, né, a gente ilustrou aqui um gráfico para vocês observarem os níveis de glicemia em jejum que ela tem, né? Então, naquela tabela anterior, a gente colocou de 2023, mas ela tem dados aí de 2021, que foi quando ela chegou lá na unidade, se eu não me engano, para a Adriana acompanhar, fazer o acompanhamento. E já podemos ver que em 2021, né? Ela já tem um número alto, né, uma glicemia de jejum considerada alta aí, e, ao meu ver, uma paciente aqui que realmente não tem um controle, né, da glicemia, que está com os níveis altos, assim. E também temos aqui o da hemoglobina glicada, né, que também permanece alto. Temos aqui uma leve queda, na verdade, em 2023, mas ainda assim podemos considerar alto. E agora, né, que é de abril, o último exame dela de abril, com 10,9. Temos alguns exames para complementar, né, que é o colesterol total de 346, o triglicerídeos de 120, colesterol, repetiu aqui, mas sobre colesterol também, o LDL 275, HDL, ureia, potássio, sódio, TGP e TGO, né? Vocês podem visualizar aí os números. E ela relatou, né, sobre os sinais e sintomas que ela teve, né, no início lá da doença, do diagnóstico, poliúria, né, sintomas e sinais de poliúria, nectúria, polidipsia, polifagia, boca seca, cefaleia, ela relata que tem atualmente, e também diminuição da acuidade visual, né? Sobre tremores e emagrecimento rápido, ela diz não ter sintomas. Acredito que seja isso. E aí eu peço para a Adriana complementar esse caso, né? Que ela que está fazendo um acompanhamento desse caso, dessa paciente, e queira trazer mais informações para a gente. Fica à vontade, Adriana. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a você, Franciele, pela parceria aí na construção do caso, Eu né? que E agradeço. vamos fazer aqui algumas informes. Essa paciente, ela chegou para a gente realmente em 2021,
né? Não, estava recém-chegada, né, de Portugal,